clique. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Olá, eu sou Bia Ibsen e a receita de hoje é camarão com requeijão. Anota aí os ingredientes: 1 kg de camarão médio limpo, 3 colheres de sopa de manteiga, meia cebola média picada, 2 tomates sem pele e sem semente picados, 3 colheres de sopa de molho de tomate, 250 gramas de requeijão, suco de meio limão, folhas de alfavaca, sal, pimenta branca e ervas finas a gosto. Modo de preparo: primeiro, tempere o camarão com sal a gosto, suco de meio limão e folhas de alfavaca. Mexa e deixe o camarão descansar por 15 minutos. Depois, derreta a manteiga e jogue a cebola. Mexa até dourar. Em seguida, despeje o tomate e o molho de tomate. Deixe cozinhar por alguns minutos. Depois, adicione o camarão já temperado, mexa bem e deixe cozinhar por 10 minutos com a tampa da panela fechada. Quando o camarão já estiver cozido, coloque pimenta e ervas finas a gosto. Por último, adicione o requeijão e mexa até o queijo desmanchar. O prato está pronto. Para finalizar, coloque o camarão numa travessa e salpique queijo ralado para dar um gostinho especial à receita. Fonte tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Eu sou Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. Acelerar o pagamento mensal do DENIT para obras de infraestrutura em transporte no Brasil. O assunto foi debatido em reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado CI, que aprovou o Marco de Brito Campos como novo diretor administrativo e financeiro da instituição, MSF 56-2023. Os senadores pediram responsabilidade na gestão dos recursos e comunidades das obras que ajudem nas exportações do agronegócio brasileiro. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Brasil perdeu o tamanho de 2 Alemanhas e meia em áreas naturais desde 1985. Foram 96 milhões de hectares derrubados até 2022. Os dados são de um levantamento do MAP Biomas. O desmatamento acelerou a partir de 2012, depois da aprovação do Código Florestal, que tinha o objetivo justamente de aumentar a proteção. Quase 13 milhões de hectares foram desmatados entre 2018 e o ano passado. Isso é mais que o dobro do registrado entre 2008 e 2012. A agropecuária avançou em todos os biomas brasileiros, segundo a pesquisa. A exceção é a Mata Atlântica, onde essas atividades ficaram estáveis. O coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo, diz que o Brasil precisa usar com mais eficiência as terras já desmatadas para evitar o avanço sobre áreas naturais. O crescimento da agricultura se deu majoritariamente sobre áreas de pastagem, mas por outro lado, as áreas de pastagem estão relativamente estáveis porque o que ela está perdendo para a agricultura, ela está avançando sobre áreas de vegetação nativa. Então a gente precisa ainda fazer um esforço grande para usar da melhor maneira possível as áreas que já estão desmatadas, sem você precisar avançar sobre novas áreas, que é o que tem acontecido. De acordo com o estudo, só na Amazônia, a área transformada para uso humano, agropecuário ou cidade, foi de 52 milhões de hectares, o tamanho da França. O Cerrado e o Pampa são os biomas que mais perderam cobertura
proporcionalmente no período do estudo, 1/4 cada um. Outra alteração alarmante é no Pantanal. Em 1985, o bioma tinha 47% de água e campos alagados. No ano passado, isso ficou em apenas 12%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Procon de São Paulo pediu à agência de viagens 123 Milhas um plano para atender os consumidores que foram prejudicados pela decisão da empresa de cancelar a emissão de bilhetes aéreos dos pacotes promocionais. Só em São Paulo, o Procon registrou mais de 5.000 reclamações contra a empresa. Segundo o órgão, é preciso que a 123 Milhas apresente critérios para organizar o atendimento aos consumidores afetados, já que o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça Federal incluiu esses consumidores como grupos preferenciais a serem ressarcidos. O Procon São Paulo também multou a empresa em R$2,5 milhões. Na sexta-feira, os irmãos Ramiro Júlio Madureira e Augusto Júlio Madureira, donos da empresa, estiveram reunidos com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, mas não apresentaram um plano para ressarcir os consumidores afetados pela decisão. E uma nova reunião foi marcada para o dia 14 de setembro. Os dois também foram convocados a comparecer à CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados, mas faltaram por 2 vezes. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Domingo é dia de um passeio pra lá de especial no Rio de Janeiro. É a 5ª edição do Rolê Carioca, uma experiência única que leva o participante a conhecer um pouco mais da história do Brasil. O Rolê Carioca, deste fim de semana, é uma celebração à cultura indígena e tem como objetivo ressaltar a luta dos povos originários, reforçando sua importância, além de preservar a história e mostrar o protagonismo dos indígenas na construção do país. Nesse projeto, que tenta dar um olhar diferente para os principais acontecimentos da história brasileira, os rolezeiros vão percorrer as ruas do bairro da Glória, na Zona Sul, bairro que guarda memórias de resistência de povos ancestrais, como explica a historiadora e pesquisadora do Rolê Carioca, Amanda Custódio. Nós vamos percorrer um trajeto que valoriza a história, os saberes, as tecnologias e outras contribuições do povo tupinambá e também as suas ações de resistência contra o genocídio que foi provocado pelos colonizadores. Nós vamos caminhar, por exemplo, até o Outeiro da Glória, onde havia o importante aldeamento Uruçumirim. A pesquisadora ressalta que a luta indígena é de todos e propõe uma reflexão. Por causa da falta de conhecimento sobre a história e suas culturas, ainda existe na nossa sociedade o racismo e muitos preconceitos contra as populações indígenas. Através desse rolê, nós queremos, além de compartilhar conhecimentos, sensibilizar e alertar para essas questões, porque as lutas e ideais dos povos indígenas não são apenas deles, também são nossas, porque se trata da nossa história. O Rolê Carioca acontece neste domingo, dia 3, a partir das 10 da manhã. O ponto de partida é no monumento a Pedro Álvares Cabral, em frente ao metrô. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Justiça Federal autorizou a condução coercitiva dos empresários da 123 Milhas. Eles também estão impedidos de sair do país. A decisão da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte foi tomada a pedido do presidente da CPI das pirâmides financeiras, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Com a decisão, eles podem ser conduzidos à força até a CPI para explicar a suspensão dos pacotes de viagens vendidos aos clientes. A Justiça também determinou a busca e a apreensão dos passaportes dos empresários que ficam impedidos de deixar o país até que prestem o depoimento. Os irmãos Madureira já tinham recorrido ao STF para serem liberados da CPI. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia disse que eles são obrigados a comparecer, mas podem ficar em silêncio.
Você está ouvindo Jornal e Notícia. As comemorações do Dia da Independência aqui em Brasília começaram nesta sexta-feira com a abertura da exposição da Semana da Pátria no Parque da Cidade. Neste ano, o lema é Democracia, Soberania e União. Para quem estiver aqui em Brasília até este domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, estão expostos equipamentos militares das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Além das Forças Armadas, estão lá também a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O público pode conferir as embarcações, a cavalaria, ambulâncias, armamentos, maquetes de navios militares, rastreadores de metal, aeronaves e até blindados. Já nas tendas dispostas ao lado, os profissionais de cada força explicam para os visitantes como trabalham e qual o objetivo de cada ação. Os visitantes também podem usar o simulador de paraquedismo com óculos virtual e fazer um passeio a cavalo no local. Técnicos do SAMU mostram como são feitos salvamentos e ensinam como socorrer pessoas engasgadas ou em paradas cardíacas. Já os bombeiros mostram os equipamentos para salvar vidas e apagar o fogo florestal e nas cidades também. Ou seja, tem atividade e curiosidades para todo mundo que quiser comemorar em grande estilo a independência do Brasil. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste vai facilitar o depósito de patentes que envolvem micro-organismos, como as relacionadas a vacinas e medicamentos, por exemplo. O projeto de decreto legislativo que aprova a adesão do país ao Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual está em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto trata dos critérios para o reconhecimento internacional do depósito de patentes. O depósito é a submissão de um pedido de patente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial na forma de um documento descritivo e detalhado de uma invenção que se pretende proteger. No caso em que o pedido de patente contém algum material biológico e apenas a descrição por escrito desse material não é suficiente, é necessário depositar o conteúdo em uma autoridade depositária internacional reconhecida pelo Tratado de Budapeste, as chamadas IDAs. A co-coordenadora adjunta da Comissão de Cultivares e Biotecnologia da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Marisa Moura Momoli, afirma que o principal benefício do Brasil aderir ao Tratado de Budapeste é se tornar um depositório internacional de material biológico. Na América do Sul, nós temos uma única IDA, que é no Chile. A possibilidade de termos IDAs no Brasil reduzirá custos e burocracia para esse tipo de invenção, além de trazer segurança jurídica às partes. O deputado federal Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, relator do parecer na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, destaca os benefícios do tratado para o desenvolvimento tecnológico do país. Então, esse tratado simplificará, facilitará, reduzirá custos e, obviamente, vai promover uma maior facilidade para o desenvolvimento de pesquisas com materiais biológicos aqui no Brasil. E essas pesquisas com material biológico, com micro-organismos, que são bastante utilizadas nas pesquisas para o desenvolvimento de vacinas, medicamentos, na área também da produção agrícola, né, na agricultura e em outros setores importantes da sociedade. O projeto de decreto legislativo foi aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelas comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir para o plenário. Reportagem Paloma Custódio. As principais informações. Jornal é Notícia. Os servidores federais não descartam a possibilidade de greve caso não consigam definir com o governo um reajuste salarial adequado. Eles aguardam uma resposta do Executivo para resolver a pauta econômica da categoria, que tem passado por perdas salariais nos últimos anos. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Sérgio Ronaldo da Silva, disse que os profissionais saíram frustrados após reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, quando lhes foi anunciado que o reajuste previsto no orçamento de 2024 seria de, no máximo, 1%. O compromisso que o governo tinha assumido com o conjunto das representações do funcionalismo era que estaria apresentando uma proposta econômica para a categoria. E, de fato, isso não aconteceu e isso transformou a reunião numa grande frustração.
Estamos reunidos aqui, o conjunto das representações do funcionalismo público federal, as centrais sindicais e as entidades representativas, e fazendo uma avaliação que foi super negativa. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual, onde nem o que ele informou na reunião está contido lá no anexo 5. Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Distrito Federal, Otton Pereira Neves, o valor proposto pelo governo de 1% é considerado insuficiente para suprir a demanda de recomposição salarial necessária para cobrir as perdas inflacionárias enfrentadas pelo funcionalismo público. A gente tem a expectativa de que o governo vai melhorar essa proposta, porque realmente ela é inaceitável. Depois a gente tem perdas salariais nos últimos 6 anos e não tem nem a recomposição agora. Então isso aí é inaceitável. Para os trabalhadores, esse reajuste está muito abaixo do previsto e não consegue acompanhar as necessidades da família, como relata a servidora pública federal Camila Macedo Teixeira. Nós todos sabemos, enquanto servidores, que esse aumento ele impacta diretamente o orçamento da União. Por outro lado, pensando do ponto de vista do servidor, 1% sobre a remuneração que a gente já recebe não contempla os aumentos, que nós tivemos quanto aos preços dos alimentos, quanto ao aumento dos combustíveis, os gastos com moradia, com educação. O governo federal reservou aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais no orçamento de 2024 para o reajuste dos servidores públicos. Conforme dados do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, isso só permitiria um reajuste de no máximo 1% aos servidores federais, que anunciam um calendário de mobilizações a partir de 7 de setembro. Caso não tenha sucesso na campanha salarial de 2024, os representantes desses trabalhadores não descartam o início de uma greve nacional. Reportagem Lívia Azevedo. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Meio Ambiente, CMA, aprovou o projeto de lei PL 2522-2022, que concede isenção de contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público e da contribuição para o financiamento de seguridade social com fins na venda de materiais recicláveis a empresas que apurem o imposto sobre a renda IR pelo lucro real. A proposta já está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, e aguarda parecer do relator, senador Giordano. O Jornal é Notícia vai para os intervalos. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Saiba tudo que rola de novidades e lançamentos da telinha. Começa agora, Ligados na Tela. Ligados na Tela. Vamos que vamos! Tenho notícias, adoro compartilhar o que está acontecendo no cinema e compartilhar também o que está acontecendo no mundo das séries. Você vem junto com a gente porque vai começar o Ligados na Tela. A atriz e produtora Louise Kloss, intérprete da Damares da série Reis, então, ela está se preparando para dirigir pela primeira vez um filme. Trata-se do curta-metragem Não Conta Pra Ninguém, da também atriz e roteirista Julia Bruck. Depois de mais de 20 anos trabalhando aí no audiovisual, Louise foi convidada para comandar este trabalho pela própria roteirista. A produção aborda o abuso e as relações familiares. Não Conta Pra Ninguém entrou aí em processo de pré-produção e já conta com um grande elenco. Malu Falangola, Manuela Dumonte e Aline Fanju. A proposta para o curta é montar uma equipe majoritariamente feminina, valorizando e dando espaço às mulheres que fazem cinema. Tá aí, uma super novidade que eu adoro compartilhar com vocês aqui no Ligados na Tela. Amanhã eu tô de volta. Você ouviu Ligados na Tela. Ligados na Tela. A qualquer momento voltamos com mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.
Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Jornal é Notícia de volta dos intervalos com mais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. O programa Senado Jovem Brasileiro foi criado por meio de Resolução 42/2010 e engloba o projeto Jovem Senador e o concurso de redação do Senado Federal realizado anualmente. O Jovem Senador proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal de até 19 anos conhecimento acerca da estrutura e funcionamento do poder legislativo no Brasil. O programa teve uma interrupção na pandemia por 2 anos. Em 2023, atingiu o marco de 10 edições de inspiração à juventude brasileira. As principais informações. Jornal é Notícia. Os 5 anos de trabalhos para reconstruir o Museu Nacional serão celebrados com uma série de atividades, neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. A comunidade poderá ver de perto os avanços na restauração do prédio do museu e curtir atrações de cultura, gastronomia e ciência. Alexander Kellner, diretor da instituição, fala sobre a importância de relembrar esta data. É para mostrar claramente para a sociedade da necessidade de recompor, reconstruir o Museu Nacional. Porque, como nós dizemos, o Museu Nacional, para ser reconstruído, precisa da sociedade e nós precisamos mostrar para que serve uma instituição do porte do Museu Nacional. Entre as atrações da programação estão uma tenda científica em que pesquisadores de diversos setores do museu vão interagir com o público em 30 atividades, incluindo exposição de acervos, relatos, jogos e painéis. Será possível saber mais sobre as diferentes coleções, ter contato com seres vivos e preservados e até conhecer o processo de digitalização de acervos, com demonstração ao vivo. O evento também conta com participação da Fiocruz, com o Museu da Vida, que traz a atividade Por Dentro de Nós. Ela apresenta o funcionamento do corpo humano e suas interações, por meio de modelos anatômicos, além de permitir ao visitante interagir com microscópios e lupas. Juliana Saião, diretora adjunta de Integração Museu e Sociedade, ressalta que este é um momento de encontro entre a sociedade e o museu. É importante que a sociedade não esqueça o que aconteceu com o Museu Nacional para que esse tipo de situação não se repita em outros aparelhos culturais e científicos do nosso país. É importante o museu marcar nessa data que ele está próximo do seu público, que ele está disponível, trabalhando e querendo atuar junto com a sociedade. João Pacheco Oliveira, antropólogo e curador das coleções etnográficas do museu, destaca a relevância da instituição. Um lugar de produção de ciência, não é apenas um lugar de guarda e exposição. E eu acho que tudo isso está sendo recuperado lentamente, mas com segurança, e certamente será uma resposta muito importante para colocar no futuro um museu nacional acessível à população brasileira. Os visitantes também poderão se aproximar da fachada principal, inteiramente restaurada, e conferir ainda em um telão o processo de restauração do local. Neste momento, as obras estão acontecendo nos blocos 2 e 3 do Palácio. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A esplanada dos ministérios e o Palácio do Planalto estarão fechados ao público já nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera do feriado do 7 de setembro. A portaria com a decisão foi publicada nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial. Ainda de acordo com a portaria, a critério das chefias, os servidores federais em Brasília poderão cumprir expediente em órgãos ou unidades fora da esplanada dos ministérios. Servidores que participam do programa de gestão e desempenho na modalidade de teletrabalho, por sua vez, vão cumprir expediente normalmente. Já os servidores do Distrito Federal irão cumprir expediente normal no dia 6 de setembro. Nos anos anteriores, essa decisão foi tomada como medida de segurança dos preparativos do desfile do 7 de setembro. Na portaria deste ano, porém, a questão da segurança não foi citada. São esperados cerca de 30 mil pessoas no desfile do 7 de setembro, de acordo com o governo. O evento está marcado para começar às 9 horas da manhã e deve durar cerca de 2 horas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O que se espera de uma cidade que vai sediar os Jogos Paralímpicos? No mínimo que ela seja acessível, não é?
Mas parece que esse ainda não é o caso de Paris, que vai receber os Jogos em 2024. De acordo com ativistas locais pela acessibilidade, em apenas 9% das estações de metrô da cidade dá para entrar sem escadas, e isso dificulta a locomoção de quem usa cadeira de rodas. Em uma cidade com as ruas frequentemente engarrafadas, o metrô é uma forma mais rápida de deslocamento. Por exemplo, uma viagem de 35 minutos de metrô separa a histórica Ponte Alexandre III, onde será realizada a natação do triatlo, da Porte de la Chapelle, onde serão as competições de basquete e ginástica rítmica. O mesmo caminho feito de ônibus duraria mais que o dobro do tempo. A operadora de transportes da cidade se comprometeu em aumentar a acessibilidade para 14% das estações do metrô parisiense até o início dos Jogos. De acordo com a empresa, a dificuldade de ampliação seria a idade da rede de metrô, construída há quase 100 anos. O Comitê Organizador de Paris 2024 espera 4.000 espectadores usando cadeiras de rodas durante os Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho, e outros 2.600 para os Jogos Paralímpicos um mês depois. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, SESA, promoveu neste sábado em Londrina, na região norte, um mutirão de cirurgias de catarata para 58 pessoas. Chamado Comboio da Saúde, o mutirão tem o objetivo de acelerar os procedimentos de oftalmologia e reforçar o atendimento regionalizado e descentralizado em todo o Paraná. Os pacientes são de toda a 17ª Regional de Saúde e as cirurgias acontecem em parceria com o Oftalon Hospital de Olhos, unidade de referência em Londrina para procedimentos oftalmológicos. A ação permite diminuir o tempo da fila de espera e garantir mais qualidade de vida para as pessoas que precisam fazer a cirurgia. A estratégia segue orientação do governador Ratinho Júnior e busca aproximar o atendimento do cidadão. Com investimento de mais de 10 milhões de reais, o Comboio da Saúde foi lançado em maio do ano passado e, até o momento, mais de 12 mil pessoas foram atendidas em municípios estratégicos, que abrangem as 22 regionais de saúde. Foram realizadas mais de 8.000 cirurgias. Maria Aparecida Fonseca Nunes, de 62 anos, foi de Rio Branco, do Ivaí, a Londrina para realizar o procedimento de catarata. Benedito Natel, 72 anos, morador de São João do Ivaí, mostrou grande entusiasmo com a operação. O comboio é uma iniciativa à parte do programa Opera Paraná, que já garantiu 150 milhões de reais do Tesouro do Estado para a realização de cirurgias eletivas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A busca pelos votos já começou novamente. Cerca de 30 mil integrantes dos conselhos tutelares serão eleitos em todo o Brasil neste ano. A votação acontece no dia 1º de outubro, domingo, e pela primeira vez todo o país contará com o apoio da Justiça Eleitoral, que irá emprestar e preparar as urnas eletrônicas, treinar equipes, além de prestar suporte técnico ao voto informatizado. A votação para os conselhos tutelares acontece a cada 4 anos, no 1º domingo de outubro no ano seguinte ao da eleição presidencial. A posse dos eleitos acontecerá no dia 10 de janeiro. O voto é sigiloso e facultativo. Toda a população pode participar do processo. Para votar, é preciso ter título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral. A participação da população é uma das etapas do processo de escolha dos conselheiros tutelares. O pedagogo, professor e conselheiro tutelar de Belo Horizonte, Wellington Amorim, representante nacional dos conselheiros tutelares por Minas Gerais e membro da Executiva Nacional do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, explica que cada cidade tem suas singularidades neste processo. Porém, para que o conselho seja representativo, o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que o conselheiro seja escolhido democraticamente pela população. Esses conselheiros são figuras importantíssimas para a sociedade. Nós temos ali no conselheiro uma figura que é o guardião dos direitos da criança e do adolescente. Ele é o acionador de toda a rede de proteção dessas crianças e adolescentes. Então, se está acontecendo um abuso ou uma violação de direito, essa violação de direito vai ser ali identificada por esse conselheiro tutelar, ele
vai acionar toda essa rede de proteção e nós vamos sim garantir e salvar essa criança e adolescente em última análise. Em cada cidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão encarregado pelo processo de escolha dos conselheiros tutelares, com acompanhamento e fiscalização do Ministério Público. Os conselheiros tutelares agem com autonomia assegurada pela legislação para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Entre suas funções está o atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, o recebimento de denúncias dessas situações, além da fiscalização. Em entrevista coletiva sobre o tema realizada nesta semana, o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, Cleidson Figueiredo, reforçou o papel dos que desempenham essa função. São várias etapas. Essas etapas são definidas pelo município. Algumas vêm previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. De um modo geral, os municípios optam, principalmente os menores, por fazer uma prova e depois nós temos a campanha eleitoral, e aí que é importante esclarecer. O nome é processo de escolha. A votação, a campanha, é uma das etapas dentro do processo de escolha. Segundo o levantamento da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil conta com aproximadamente 6.100 conselhos tutelares instalados em 5.570 municípios. Cada conselho tutelar é formado por 5 membros escolhidos pela população local que atuam de forma colegiada, de acordo com as atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Reportagem Janine Gaspar. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Rede Equidade, formada por 11 instituições públicas federais, lançou uma ferramenta para diagnosticar números de diversidades e equidade nos órgãos. O modelo de inclusão da diversidade e equidade, IDE, é uma das ações para a promoção desses critérios no Serviço Público Federal, dos estados e dos municípios dos 3 poderes. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Estamos encerrando por aqui nessa edição de segunda. Voltaremos amanhã, terça-feira. Para você, um grande dia e até lá. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. A partir de agora... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Mais uma invenção brasileira. Sim, a urna eletrônica foi criada por Carlos Prudêncio, um juiz eleitoral de Santa Catarina, e seu irmão, que era empresário do ramo de informática. A urna, de pequenas dimensões e com energia autônoma, foi colocada em teste pela primeira vez em 1989. A invenção permitiu que a contagem dos votos durante as eleições brasileiras e outros plebiscitos se tornassem mais rápidas, modernas e sigilosas. Além disso, por meio de seus métodos de segurança e de embaralhamento, o aparelho assegura que não seja possível saber em qual candidato um eleitor votou. Por mais estranho que pareça, a previsão de uma máquina de votar era uma ideia que já circulava no primeiro Código Eleitoral em 1932. Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.